CBN, Emprego e Oportunidades. E aí, já mentiu no currículo? A gente estava falando mais cedo aqui que há detetives de recursos humanos, né? Uma pesquisa aponta que quase 70% dos recrutadores já descartaram candidatos em seleções para empregos por causa de inconsistências, né? Muita gente que mente aí sobre experiência, habilidade. Dimas Faccioli, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Hélio. Bom dia, Dimas. O povo verifica então as informações para ver se o que está ali está correto? Verifica, né? Tem que verificar. E assim, e tem quem não verifica também, né? Que acaba caindo em armadilha de quem acaba mentindo no currículo, né? É óbvio que, assim, dentro das organizações isso tem perna muito curta, né? Essa mentira aí acaba aparecendo. Mas, assim, às vezes a pessoa começa com uma valorizadinha, né, no currículo, né? Num item do currículo, na disputa por emprego, enfim, acha que isso não vai afetar a empresa, não vai afetar ele no trabalho, né? Mas os recrutadores assim temem, né, nas seleções é aquele candidato que não tem pudor de mentir para conquistar uma vaga. Então, só não ir trabalhando, aumentando essa mentira, né? O que esse profissional não imagina é que as informações muitas vezes são checadas, né, para identificar quem mente no currículo. Um número crescente de empresas tem recorrido a consultorias especializadas em identificar inconsistências em currículos com uso de tecnologia e profissionais treinados para cruzar dados e fazer investigações, né, Fernando? Uma pesquisa publicada este ano por uma empresa de consultoria em recursos humanos revelou que 69% dos recrutadores já descartaram candidatos por inconsistências e mentiras nos currículos, né? Os casos mais comuns são exagero na descrição de habilidades ou conhecimento, foi citado por 50% dos entrevistados dos recrutadores, mentiras sobre cargos anteriores, 48%, habilidade maior que a real em idiomas, 32%, distorções sobre experiências e realizações, apontado por 29%, e falso histórico educacional, apontado por 26% dos recrutadores, né? Então, as empresas têm recorrido, né, a outras organizações para tratarem essas questões. Muitas dessas mentiras, né, ou esses exageros dos currículos já são detectados no processo pelas próprias empresas. Mas aqui, assim, a gente tem uma série de clientes e a gente já ouviu relatos de profissionais que mentiram, assim, radicalmente no currículo, foram contratados e isso foi descoberto, obviamente, depois que ele entrou, porque o profissional não tinha experiência, não sabia conduzir tudo o que estava lá, né? Mas é um processo complexo, né, de se contratar, colocar o profissional dentro da empresa, apresentar ele para os clientes, né? E depois descobrir, depois de 30, 60 dias, que ele acabou mentindo, né? E esse processo, Fernando Henrique, de checagem passa pelo histórico do candidato por outras empresas, verificando se ele de fato trabalhou naquelas empresas, se tem alguém dentro daquela organização que pode dar alguma informação para quem está fazendo o processo de recrutamento, né? Então, de maneira geral, por exemplo, é muito fácil hoje se descobrir se eu tenho diploma registrado ou não, né? Se o meu certificado que eu estou apresentando como de formação se tem registro, né? Então, às vezes as pessoas não tomam esse cuidado, mas esse é um processo que vem acontecendo muito fortemente nas organizações, né? Então, muito importante que o profissional, primeiro, não minta, ele não precisa, né? Não precisa fazer isso, né? Ele não precisa contar nenhuma inverdade sobre o currículo dele. É melhor ele se preparar, né? Enfim, essas checagens, de maneira geral, acontecem muito dentro das organizações, né? Ô Dimas, queria perguntar para você o seguinte: os erros mais comuns a gente quando busca, né, não tem ali um objetivo profissional, erros de gramática também contam bastante na hora que o avaliador está observando ali quais são as fichas que ele tem disponíveis, né? Falta de dados pessoais, mas inclusive colocar sobre experiências anteriores. Lê de engano ele pensar que a empresa que está fazendo a seleção não vai ligar, inclusive para ter referências dele, né?
Sem dúvida, né? E mesmo assim, às vezes eu minto, por exemplo, sobre a fluência em idioma, no inglês. E muito provavelmente tem alguém preparado lá para me entrevistar em inglês, né? Então, como é que eu vou me sair desse processo? Então, é uma mentira que é super curta, né? Então, essa aí eu nem passo no processo de seleção. E assim, não é bom o profissional fazer isso, porque ele vai ficar, enfim, com esse histórico, né, nessa organização, e às vezes ele fica no histórico também de outros grupos de recrutadores, né? Então, não é bom fazer isso, né? Por exemplo, aqui a pesquisa fala que é recorrente que os candidatos aumentam o tempo de trabalhar numa empresa, exagerando também nas atividades que desempenharam. A gente encontra muito aqui, por exemplo, a descrição, como você disse, Regis, aqui não está fidedigna, né? E fala, então, eu fazia trabalhos de análise. E aí, a hora que a gente vai aprofundar, de fato, não era um trabalho de análise, era um trabalho, por exemplo, de alimentação de documentos dentro de um sistema. Em análise é muito diferente disso, né? Então, e às vezes a posição que a gente está contratando é a posição de alguém que consiga interpretar dados, por exemplo, consiga interpretar resultados. E isso está, obviamente, na descrição analista e não está na descrição, por exemplo, auxiliar, o assistente. Então, às vezes as pessoas acabam se valorizando e aí é, é muito é muito claro, né, a hora que mesmo que ela passe por esse processo de trabalho, esse primeiro dia de trabalho quando alguém mentiu, né? Então dá para perceber logo se ele passou por esse processo, né? Então também esse outro cuidado que você disse, né, Régio, de escrever direito, né? Então às vezes eu não estou mentindo, mas eu tenho uma dificuldade de escrever, eu tenho uma dificuldade de vocabulário, né? A gente já falou muito disso aqui. Nós temos um vocabulário cada vez mais pobre, né, no processo de formação das pessoas. Então, se ele quer se dar bem, primeiro não minta, não faça isso no currículo, porque vai ser descoberto ou no processo de entrevista ou logo depois que ele entrar dentro da organização e se descobrir que de fato ele não tem todas aquelas habilidades. Obviamente, invista mais tempo na sua formação, né? Então, aprenda mais, leia mais, escreva mais, né? Para você ter mais chances e melhorar o seu aprendizado. Dimas, muita gente, a gente sabe, né, que quando você está desempregado, você está precisando de emprego, algumas pessoas recorrem a tudo que pode, né, para conseguir sair daquela situação. Mas pensando em médio e longo prazo, pensando em carreira, isso é prejudicial até para quem se candidata, né? Sim, não é. Essa aí não é uma relação justa, né? Você também, como pessoa, não gostaria de ser enganado, da mesma maneira que você comprou, por exemplo, algo e não veio o que você pediu, ou não é exatamente do jeito que está na descrição, ou não tem a qualidade que estava descrita, né? Então, esse é um processo de troca também. A hora que eu estou fazendo o processo de seleção de um profissional, é um processo de troca. Eu estou adquirindo a empresa, né, se a gente pudesse dizer assim, adquirindo as competências que ele tem para ele trabalhar na minha empresa para resolver os problemas, né? Então, não é bom para o profissional já vender um produto que não é um produto genuíno, né? Então, é importante que ele seja absolutamente genuíno, que ele consiga, de fato, ajudar aquela organização, porque na carreira dele, como você disse, Fernando, ele vai crescer muito rapidamente. Se ele tiver todas aquelas competências, aquelas habilidades e a empresa estiver precisando daquilo, é muito forte para a carreira dele esse conhecimento. Ô, Dimas, você citou o caso do idioma, né? O José Carlos, que é nosso colunista de agronegócio, falou aqui sobre uma situação que ele viveu justamente no primeiro dia de uma empresa que ele trabalhava em 2003, que levaram ele para uma feira para falar com visitantes internacionais. Então não é bom mentir mesmo, não. Ele se saiu bem, com toda certeza, mas imagina só se isso acontece com quem mentiu ali no currículo. Tem que tomar cuidado. Obrigado, viu, Dimas? Isso, obrigado a você, Régia, obrigado, Fernando, e a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. Uma boa semana a todos, até a próxima. Boa semana, Dimas.